O governo federal acabou de lançar o seu novo programa habitacional, chamado Casa Verde Amarela, que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. Entre as principais medidas desse novo programa habitacional estão a redução das taxas de juros, a regularização fundiária e também a retomada de algumas obras que estavam paradas do programa anterior. Quer saber todos os detalhes e como que você pode se beneficiar com esse novo programa? Acompanha comigo nesse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo sobre o setor imobiliário aqui no canal do Portal VGV. E hoje a gente vai falar sobre o novo programa habitacional do governo federal, chamado Casa Verde Amarela. Esse programa é uma nova versão do programa Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional que acabou ficando muito popular e muito famoso no Brasil. E ele tem como meta atender aproximadamente 1.600.000 famílias que vão poder ter acesso aí ao sistema habitacional brasileiro, além de construir alguma coisa próxima aí de 350.000 moradias ao longo dos próximos anos. E eu já vou começar esse vídeo falando logo daquilo que você quer saber, que são quais são os pontos principais do programa. Eu já vou começar de cara pela taxa de juros, que é a maior dúvida que todo mundo estava tendo antes do lançamento desse programa. Será que as taxas realmente vão reduzir ou não vão reduzir? Sim, houve uma redução das taxas de juros. E esse programa Casa Verde Amarela agora vai atuar com a menor taxa de juros de financiamento habitacional já visto na história do Brasil. A taxa foi para 4,25% ao ano nas regiões Norte e Nordeste e 4,5% ao ano em outras regiões. Para poder conseguir chegar nesse patamar, foi preciso fazer com que a Caixa Econômica, com que os bancos aí que vão operar nesse sistema financeiro, eles reduzissem a sua remuneração, a remuneração da instituição financeira. E isso fez com que fosse possível reduzir um pouquinho mais essa taxa. Aliás, a conversa de bastidores aí que tinha é que esse programa estava demorando para ser lançado justamente porque estava essa negociação entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, que queria fazer com que a Caixa reduzisse a sua remuneração, e a presidência do banco, que tem que zelar pelo retorno financeiro ali da instituição como um todo. Ao que tudo indica, conseguiram se acertar e mesmo assim, na live de lançamento, eles deixaram muito claro que isso não representa uma perda para o banco em termos de resultado, nem para a União, nem para o governo federal, que é o acionista aí majoritário, digamos assim, da Caixa Econômica Federal. Muito pelo contrário, mesmo com essa redução da remuneração do banco, consegue ainda assim remunerar aí o capital da instituição. Eu falei agora há pouco aqui sobre as taxas de juros que reduziram para 4,25% no Norte e Nordeste e 4,5% em outras regiões do Brasil. E esse é um aspecto muito importante do programa, que é um aspecto regional. Ou seja, um país de dimensões continentais como o Brasil, realmente ele precisa ter critérios específicos para determinadas regiões. Por quê? Porque a realidade de determinadas regiões é totalmente diferente da realidade de outras regiões. Tanto com a taxa de juros que vai ser aplicada aí para o cliente final, para o comprador final desses imóveis, quanto também para poder atribuir o valor dos imóveis. E esse critério regional ele foi levado em consideração nesse programa. Portanto, as regiões Norte e Nordeste elas vão receber uma atenção especial desse programa, que além de ter essa taxa de juros diferenciadas, elas também vão conseguir ter mais acesso a essas moradias, essas 350.000 moradias que devem ser construídas. Muito provavelmente elas vão receber a maior quantidade dessas moradias, porque o déficit habitacional nesses locais acaba sendo um pouco mais alto do que em outras regiões. Existe uma outra discussão também se isso seria talvez um caráter político para poder aumentar uma base eleitoral, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, eu vou me ater totalmente ao caráter técnico do programa para a gente não desvirtuar a conversa. Outro ponto muito importante desse programa é a regularização fundiária. Regularização fundiária, que é uma briga que já começou no governo anterior a esse, que já foi comprada essa briga, começaram a levantar essa bola e agora conseguiram contemplar toda essa situação dentro desse programa novo. O que significa regularização fundiária? Significa que todos aqueles imóveis que foram construídos e que não tiveram um projeto aprovado, não passaram por prefeitura, ou que foram construídos aí às vezes em algumas regiões de posse, mas que você não tem o registro de escritura daquele imóvel, são imóveis que hoje eles não podem fazer parte do sistema financeiro habitacional. Então muita gente que às vezes tem uma casa em uma comunidade, em alguma região aí um pouco mais carente, fez uma construção que essa construção não foi aprovada, digamos assim,
essa pessoa ela não consegue vender essa casa através de um financiamento bancário convencional. Assim como quem quer comprar uma propriedade como essa acaba não tendo acesso ao financiamento. Isso estimulava muito aqueles chamados contratos de gaveta, onde as pessoas faziam uma compra direta, um financiamento alternativo. Isso é muito ruim para o sistema como um todo, para o país como um todo. Por quê? Porque além de não dar segurança para o proprietário, a propriedade do imóvel ela só é garantida com a escritura de propriedade, com a escritura pública de propriedade. Além de você não dar essa segurança para o proprietário, isso acaba impedindo que as pessoas possam fazer esses financiamentos, que são financiamentos que contam com taxas de juros mais baixas, são financiamentos que vão dar acesso melhor à moradia para essas pessoas. Com a regularização fundiária desses imóveis, muitas novas famílias vão poder acessar esse mercado habitacional e, consequentemente, poder comprar esse imóvel com mais facilidade se ele estiver todo regularizado. A meta do programa é regularizar alguma coisa aproximadamente em torno de 2 milhões de moradias. Isso deve ser feito aí em parceria com as prefeituras. Afinal de contas, muitas dessas áreas aí nos municípios precisam também desse aval das prefeituras para poder ser regularizadas e, consequentemente, com essa parceria, isso deve ser facilitado. Outro detalhe importante ainda dentro dessa regularização fundiária. O governo aí tem como uma meta de aproximadamente 400 mil moradias, além de promover a regularização fundiária, também bancar a reforma de algumas dessas unidades. Então, especialmente em áreas aí muito carentes, em comunidades, que além de ter toda essa situação que a gente comentou, de não ter a documentação para esse imóvel, muitas vezes essas casas não contam com uma infraestrutura básica e o governo pretende, através disso, bancar essa reforma, né? O que seria essa reforma? Construir um banheiro, construir uma cozinha, fazer pequenos reparos, enfim, dar uma dignidade realmente para essa residência, para essa moradia, para que as pessoas que ali habitam possam realmente chamar de casa. Regularização fundiária é um aspecto muito importante, inclusive eu vou gravar um outro vídeo futuramente só para poder falar sobre isso, porque regularização fundiária representa muito mais do que um papel dizendo que você tem essa escritura e que você é dono daquele imóvel. Regularização fundiária representa segurança, representa acesso à moradia, representa muito para quem compra e para quem vende. Inclusive o próprio ministro Rogério Marinho falou na live de lançamento que acaba sendo uma espécie de uma transferência de renda, porque uma vez que você tem aquele registro público de escritura, o seu imóvel ele já começa a valorizar cerca de 30% a 40% de imediato. Só o fato dele ser realmente um imóvel financiável, um imóvel que tem a documentação toda regular. Isso acaba sendo uma transferência de renda. Por quê? Porque quem tem a propriedade desse imóvel acaba tendo um poder econômico um pouco maior caso decida transacioná-lo no futuro. Mas em breve eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto. Se inscreve aqui no canal para você poder ficar sabendo assim que ele entrar no ar. E falando agora de coisas não tão boas, infelizmente o programa acabou frustrando um pouco aquelas famílias de baixíssima renda, né? Estamos falando aí de famílias de renda até R$ 1.800, R$ 1.500, aquela renda realmente mais baixa, da classe aí mais vulnerável, digamos assim. A chamada faixa 1 do antigo programa Minha Casa Minha Vida, né? Muito por conta dos recursos, né, da ausência de recursos no caso, quanto também por diversos outros motivos. Porém, o governo se comprometeu a retomar todas as obras que foram paralisadas desse programa anterior. A gente sabe que o programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, né, onde a pessoa praticamente ganhava essa casa, ela pagava um valor praticamente simbólico, exigia uma contrapartida muito grande do governo para poder fazer essas obras, e muitas dessas obras elas acabaram sendo paralisadas em momentos aí de crise econômica um pouco mais grave. Isso fez com que essas obras ficassem paradas. E agora o governo se comprometeu a retomar essas obras para que essas pessoas realmente possam receber as suas casas. O foco ficou nisso, portanto ele não foi contemplado a aquisição de casas nesse programa novo, porém a finalização dessas obras. Outro aspecto importante é que existe uma inadimplência muito grande dessa chamada faixa 1. E o governo também pretende chamar essas pessoas que foram beneficiárias desse programa para poder renegociar de uma maneira bem sutil, bem amigável,
todas essas dívidas para garantir que elas realmente tenham a propriedade daquela casa e que isso acabe não representando um problema no futuro. Bom, e toda a origem dos recursos para esse programa, de onde que vem esse dinheiro? Ele vai continuar vindo do FGTS, famoso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Portanto, estamos falando aí de 25 bilhões de reais que devem ser injetados diretamente nesse programa, com origem do Fundo de Garantia, além do chamado FDS, o Fundo de Desenvolvimento Social, que deve fazer mais um aporte de recursos pelos próximos 4 anos para garantir que tudo isso aí funcione. E para poder finalizar, eu participei da live de lançamento desse programa e pincei algumas informações que talvez muita gente possa ter deixado passar despercebido, mas eu muito atento, anotei tudo e eu quero falar para vocês desses aspectos. Primeiro deles, presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, deixou escapar que a Caixa não deve ser a única a participar desse programa. Portanto, outros agentes financeiros também muito provavelmente vão viabilizar todas essas operações. O que acaba sendo um certo alívio para quem atua no setor imobiliário, porque a gente sabe que a Caixa muitas vezes costuma ser morosa nesses processos de financiamento imobiliário, muito principalmente na parte de aprovação e concessão do crédito. Se tiverem outros agentes financeiros participando, a expectativa aí é de que isso se agilize. Vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer. Outro aspecto que foi citado, o valor dos imóveis financiáveis pelo programa muito provavelmente deve subir, o que é uma coisa muito boa. Para quem está querendo comprar uma casa, sabe que o Minha Casa Minha Vida tem limites que muitas vezes não condizem com a realidade de mercado de muitas regiões, especialmente regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba, enfim, grandes cidades que muitas vezes a conta não fecha para as construtoras. Com esse valor aumentando, o acesso a uma boa moradia, numa boa localização, sem você ter que ser empurrado muito para as margens, mas ficar num bom local, isso vai se favorecer. Então também ficamos na expectativa, porque foi comentado que esse valor deve subir, porém não foi dado detalhes e nem foi falado qual que vai ser esse novo valor. Vamos aguardar aí os próximos dias e assim que a gente tiver essa atualização, eu também vou trazer aqui para você. E para poder finalizar, todos que participaram desse lançamento, presidente Jair Bolsonaro, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, a própria Federação dos Bancos, que também foi contemplada nesse anúncio, foi o primeiro a falar, todos que participaram dessa live foram unânimes em afirmar: a construção civil é uma peça importantíssima para a economia do país, é uma peça importantíssima para essa retomada econômica que a gente está vendo, é uma mola propulsora da nossa economia, grande geradora de empregos, ao mesmo tempo que dá o acesso à habitação de qualidade, à casa própria. Portanto, governo mais uma vez fechado com a construção civil, bancos fechados com a construção civil, isso é extremamente positivo para quem atua no setor imobiliário, porque dá muita confiança para que a gente continue atuando. Bom, pessoal, é isso aí. O programa foi anunciado hoje e ele foi assinado através de uma medida provisória pelo presidente da República. Esperamos que beneficie muitas famílias. Se você está procurando a sua casa própria, espero que isso possa te ajudar a consegui-la. Se você atua no setor imobiliário, eu espero que isso possa dinamizar os seus negócios. E do nosso lado, acreditamos muito que toda iniciativa em prol da habitação de qualidade, em prol do desenvolvimento do país, em prol do livre mercado e da livre economia é positiva, é bem-vinda e a gente enxerga com muitos bons olhos. E também ficamos na expectativa e na cobrança para que próximas fases do programa eles possam contemplar mais melhor e de uma maneira mais abrangente a habitação popular, pessoas que estão numa situação de mais vulnerabilidade, famílias que possuem uma renda mais baixa, mas para que todos possam de fato ter acesso à moradia digna, à moradia de qualidade e para que isso represente segurança, principalmente para quem vai morar nesses locais. E você, o que você achou desse novo programa habitacional do governo? Escreve aqui embaixo, escreve aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber a sua opinião. Muita gente estava aguardando esse programa com uma grande expectativa e agora é a hora da gente saber. Agora que os detalhes foram divulgados, o que você achou? Vai ajudar? Não vai ajudar?
Escreve aqui, quero saber a sua opinião. Aproveito para te convidar para se inscrever no canal do Portal VGV, porque toda vez que tiver um vídeo novo sobre o setor imobiliário, financiamento imobiliário, possibilidade de aquisição da casa própria, dicas para construção, para financiamento, esse vídeo vai ser postado aqui e você vai ser notificado para poder ficar sabendo em primeira mão. Portanto, se inscreva e eu vejo você no próximo vídeo do Portal VGV. Um abraço!